O tema sobre o qual nós iremos falar é uma pequena palavra de apenas 3 letras. E o nome é ira. Repita. Ira. De onde o padre tirou esse tema? Do Evangelho. Vou recapitular com você o Evangelho, para que você possa perceber qual é o contexto sobre o qual nós vamos falar. O Evangelho diz que Jesus estava num dia de sábado, que Jesus estava numa sinagoga, rodeado por fariseus e mestres da lei. E ali no meio deles tinha um homem com a mão seca. Quando fala mão seca, você entende, é uma pessoa que tinha uma paralisia na mão. É uma pessoa que não conseguia movimentar o braço. Na roça, na zona rural, o pessoal costuma dizer, é uma pessoa do braço esquecido. E Jesus chamou essa pessoa para o meio da roda e perguntou assim: digam para mim uma coisa, no dia de sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Ninguém respondeu nada. Aí olha o que o Evangelho diz. Jesus fez a pergunta, ninguém respondeu nada, ele olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Não sei se você prestou atenção nisso. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículo 5, diz que Jesus, ao perceber que os fariseus, os mestres da lei, não queriam responder à pergunta que ele fez, Jesus olhou ao seu redor, cheio de quê? Ira. Cheio de quê? Ira. Mas o que é ira? Algumas pessoas acham que ira é a mesma coisa que raiva. Então, quando a pessoa está com muita raiva, ela diz assim: eu estou irado hoje. Mas a ira não é raiva. A ira começa com uma raiva, mas ela é mais do que isso. Deixa eu explicar para você de onde vem a ira, como é que a ira surge e no que ela implica. A ira sempre surge num contexto de injustiça. É quando alguém se sente injustiçado na vida. Quem aqui já se sentiu injustiçado alguma vez? Diga amém. Amém. A injustiça pode acontecer de diversas formas, de diversas maneiras. Desde uma coisa simples até uma coisa mais complicada. Quer ver uma coisa simples do seu dia a dia que pode te deixar com uma sensação de injustiça? Você mora no bairro X, na rua Y, e você tem uma vizinha. Todo dia de manhã, quando você acorda, você sai na porta de sua casa, a vizinha, a espertona, a bonitona, pega o lixo dela e coloca no seu portão. Alguém já viveu isso, sim ou não? Isso é uma injustiça, é ou não é? A vizinha tem o portão dela, tem o passeio dela, mas ela pega o lixo dela, aquele lixo fedorento, e coloca lá na sua porta. Você fica injustiçado, você fica com sensação de injustiça. Essa sensação gera o que em você? Raiva. É aí que você começa a falar. Aquela enfusada daquela vizinha, aquela retardada, está colocando lixo de novo na minha porta, sobe uma raiva. O que é raiva? Raiva
é a maneira como você responde às injustiças. Alguém fez um mal para você, você fica com raiva. Pergunta que eu faço: é errado ficar com raiva, sim ou não? Não. Ficar com raiva é errado? Quem acha que sim, diga amém. Quem acha que não, diga amém. Amém. E quem não acha nada? A maioria aqui não fala nada. O povo que está em casa deve estar perguntando: cadê esse pessoal da missa? Querido, se as pessoas estão pisando no seu calo, se você é daquele tipo de gente que só leva bordoada, você vai para o seu trabalho, todo mundo zomba de você, explora de você, faz maldade com você, piada sem graça com você. Você chega na sua casa, todo mundo te maltrata. Você sai na rua, ninguém te respeita. As pessoas pisam mesmo em você. Se você não fica com raiva, sabe qual é o seu nome? Palerma, calça frouxa. Ficar com raiva não é errado, diga. Ficar com raiva não é errado. O que é a raiva? A raiva é a maneira como você sente o mal que estão fazendo com você. Você imagina, por exemplo, você que estuda, você jovem, você adolescente, você está na escola, atrás de você tem um coleguinha. Esse coleguinha é endiabrado, é do capeta. Toda hora esse coleguinha, pá, dá um tapa na sua cabeça. E você olha para trás e fala: pode parar. Passa um minutinho, pá, dá um tapa na sua cabeça. Você não vai ficar com raiva? Ficar com raiva é do ser humano. Não existe pecado em ficar com raiva. Ficar com raiva é normal. Todas as vezes que alguém está atrapalhando você, todas as vezes que alguém está prejudicando você, a raiva vem. E isso não tem como controlar. A raiva é natural. Repita. A raiva é natural. Mas cuidado. A ira é quando você sente raiva de alguma coisa e quer se vingar. Então, se por exemplo, no caso da vizinha que está jogando lixo na porta dos outros, e isso é até motivo de revelação, eu quero falar para você que está colocando lixo na porta dos outros. Isso é feio. Isso não é cristão. Você tem o seu lixo e deixe na porta da sua casa. Mas vamos supor, você levantou de manhã, viu o lixo da sua vizinha, aquele mau cheiro exalando para dentro da sua casa, na porta, no passeio. Você sente raiva. Aí você pensa: mas que desaforo, hein? Eu não vou deixar isso barato, eu vou me vingar dela. Aí você pega o lixo dela, abre o saco e despeja no passeio da casa dela. E fala: aqui, sua safada. Toma, bandida. Isso é ira. A ira é quando você pega a sua raiva e despeja no outro. Amém? Amém. O que a Bíblia fala da ira? Se nós fôssemos catar na Bíblia passagens sobre a ira, o que a Bíblia fala? Olha só o que a Bíblia fala. Eu achei essa passagem belíssima, interessantíssima. Para você que tem caminhão, é uma frase ótima para você colocar no para-choque do seu caminhão. Essa frase está no livro de Provérbios, capítulo 30, 33. Repita, compadre, Provérbios 30, 33. Provérbios 30, 33. A Bíblia diz assim: quem aperta o leite faz manteiga. Repita. Quem aperta o leite faz manteiga. Quem aperta o nariz faz sair sangue.
Quem aperta o nariz faz sair sangue. Quem aperta a ira faz surgir briga. Quem aperta a ira faz surgir briga. Daqui você percebe então que para a Bíblia, a ira é a principal causa de briga. Em toda casa onde existe uma pessoa irada, ou existe uma pessoa irascível, repita essa palavra: Irascível. Dona Maria, eu quero te ensinar essa palavra se você não conhece, para você poder usar para os seus netinhos, seus parentes. Quando você encontrar alguém muito nervoso, você fala assim: fulano é irascível. Todo mundo vai pensar que você é chique. Irascível é a pessoa que tem facilidade de ficar com ira. Então, a Bíblia está dizendo, Provérbios 30, 33, onde existe uma pessoa irascível, onde existe uma pessoa que tem ira, ali sempre tem briga. Então, querido, você não precisa me dar muita explicação. Se você chega para mim e diz: padre, reza por mim porque na minha casa está tendo muita briga, eu posso então concluir que se na sua casa está tendo muita briga, é porque lá também está tendo muita ira. Se você quer acabar com a briga na sua casa, você tem primeiro que atacar a ira. A causa das brigas é a ira. E o que é a ira? Eu te disse, a ira é a raiva e a vingança. É quando você sente raiva de alguém e deseja pagar o troco com a mesma moeda, descontar, não deixar barato. Uma das frases prediletas de quem é irado: isso não vai ficar assim. Já ouviu alguém dizer isso, sim ou não? Sim. Outra frase que as pessoas iradas costumam dizer muito: eu não vou deixar barato isso que fez comigo. Alguns, aqueles que são mais, poderíamos dizer, mais violentos, dizem assim: o que é seu está guardado. Eu voltarei. Você precisa ter muito cuidado com a pessoa irascível, porque essas pessoas são capazes de qualquer coisa. Uma mulher que é casada e que tem ira, se você é casado com uma mulher irada, eu digo para você: cuidado. O dia que ela tiver com raiva de você, se ela tiver com uma xícara, ela joga na sua cara. O que ela tiver na mão, ela usa. A pessoa irada, ela não se controla, ela despeja no outro. O que ela tiver, o que ela fizer, ela faz sem pensar duas vezes. Por isso a Bíblia diz isso sobre a ira. Olha o que mais a Bíblia diz sobre a ira. No livro de Provérbios 27, versículo 4, a Bíblia diz: a ira é destruidora. Repita: a ira é destruidora. Pode parecer óbvio, mas é exatamente isso que acontece na vida de quem vive a ira. Quem vive a ira gera destruição. Se você vive a ira no seu casamento, você destrói o seu casamento. Se você vive a ira no seu relacionamento com sua família, você destrói sua família. Se você vive a ira dentro do seu trabalho, você destrói o seu local de trabalho. Mas sabe o que mais? Toda pessoa irada, repita isso: toda pessoa irada, antes de tudo, destrói a si mesmo. Destrói a si mesmo. A ira é como um veneno que você toma querendo matar o outro. É verdade. Prejudica você, atrapalha você, faz mal para você, destrói a você.
Outra coisa que a Bíblia diz sobre a ira. Efésios capítulo 5, versículo 31. Efésios 5, 31. Repita. Efésios 5, 31. Diz assim: desapareça do meio de vós. Repita. Desapareça do meio de vós toda amargura e exaltação. Toda amargura e exaltação. Toda ira e gritaria. Toda ira e gritaria. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Está dizendo o quê? Que no meio de vós não deve haver amargura, exaltação. O que é exaltação? É quando a pessoa fica exaltada e fala alto, e bate na mesa, e xinga, e grita, e chora. Paulo diz: isso não pode haver na sua casa. A sua casa não pode ser lugar de gritaria, de baixaria. Pelo amor de Deus, você que está me ouvindo aí, você que faz da sua casa um ringue de boxe, a Bíblia condena isso, diz que na sua casa não pode haver essas coisas. Essas coisas são típicas de quem não conhece a Deus. Eu quero falar para você uma coisa, pode parecer até tosca, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Todas as vezes que você encontrar com uma pessoa muito briguenta, todas as vezes que você encontrar com uma pessoa que se diz sangue no olho, uma pessoa que não leva desaforo para casa, todas as vezes que você encontrar com uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que gosta de confusão, que gosta de um barraco, que gosta de discutir, que gosta de ver sair fogo, sair farpa, pode ter certeza, essa pessoa não conhece a Deus. Amém? Amém. Quem concorda com isso, dá uma salva de palmas para Jesus. Agora, o último versículo sobre a ira que eu gostaria de citar para você, Efésios 4, 26, diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 26. Não se ponha o sol sobre a sua ira. O que Paulo está querendo dizer com essa frase? Paulo está querendo dizer, quando você ficar irado com alguém, não vá dormir com isso. Quando você ficar chateado, ficar com raiva, ficar magoado, não deixe que a noite termine e você esteja com esse sentimento no seu coração. Tenta resolver, tenta fazer alguma coisa para mudar esse sentimento. Se você vai dormir com ira no coração, você dorme mal, você tem pesadelo. Tem gente que tem pesadelo direto, sabe por quê? Porque guarda ira no coração. Vai dormir com ódio, vai dormir com mágoa, vai dormir com desejo de vingança, e isso faz mal para você. Paulo está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você brigou com alguém, brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com os filhos. Antes de dormir, chama para uma conversa, reconcilia. Você precisa dormir quando o seu coração estiver em paz. Você não pode dormir com essa agitação dentro do peito. É por isso que você não dorme. É por isso que você não descansa. Você dorme e acorda cansado, porque você deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Amém? Amém. Agora a pergunta que eu faço, e essa pergunta até as criancinhas vão saber a resposta. Depois de todas essas passagens que eu citei para você, você é capaz de responder a seguinte pergunta: na sua opinião, a Bíblia aprova ou desaprova a ira? A Bíblia é contra ou é a favor da ira? Contra. A ira é uma coisa boa ou má? Má. É isso mesmo. A Bíblia
condena a ira. E a Igreja Católica, inclusive, diz que a ira é um pecado, e é um pecado capital, é o quarto pecado capital. Por que é um pecado capital, padre? Porque a ira gera outros pecados. Quando você fica irado, muitas vezes você xinga, você briga, você guarda ódio, mágoa, rancor, você ofende, você fica orgulhoso, vaidoso. Então a ira gera outros pecados, por isso a ira é um pecado capital. Amém? Amém. Repete com o padre: a Bíblia condena a ira. A Bíblia condena a ira. Repete com o padre: a igreja considera a ira A igreja considera a ira como um pecado capital. como um pecado capital. Vou perguntar para você agora, para ativar a sua concentração. A ira é pecado, sim ou não? Sim, Sim ou não? sim, Quem comete a ira peca, sim ou não? sim, E qual é o nome desse pecado? Pecado? capital. Agora volta comigo no Evangelho de hoje. O Evangelho diz assim, ó. Jesus, versículo 5, Marcos 3, 5. Jesus olhou ao seu redor cheio de ira. Jesus olhou ao seu redor cheio de Ira. Veja, vamos ser bem claros aqui. O Evangelho não diz apenas que Jesus estava com ira. O Evangelho diz que Jesus estava cheio. O que é uma pessoa cheia? É uma pessoa que já está transbordando. É uma pessoa que já atingiu o limite. É uma pessoa que está totalmente tomada por aquele sentimento. No caso de Jesus, ele estava cheio de ira. E aí eu pergunto para você: a Bíblia condena a ira, sim ou não? Sim, A ira é pecado, sim ou não? sim. Mas então por que Jesus sentiu a ira? Jesus pecou, sim ou não? Não. Tem gente falando sim. Você falar que Jesus pecou é o fim. É a forca, é uma surra que você merece. Jesus pecou, sim ou não? Não. Dona Maria, eu quero que você grita aí na sua casa, pelo radinho, tá bom? Jesus pecou, sim ou não, Dona Maria? Não. Não, não, não. Se tem uma coisa que nunca aconteceu na vida de Jesus, foi pecado. Inclusive na Bíblia diz, ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus nunca pecou, nada, nada, nada. Nunca trouxe impureza nenhuma. Mas aí vem a pergunta, mas se a ira é pecado, como que ele não pecou? Porque a Bíblia fala que ele ficou cheio de ira. Mas nós estamos vendo que a ira é pecado. Aí então a Bíblia vai nos ensinar que existem dois tipos de ira diferentes. Existe a ira de Deus e existe a ira dos homens. Quais são os dois tipos de ira? Ira de Deus e ira dos homens. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é quando Deus vê alguma coisa acontecer na terra, coisa errada, coisa que ele não queria, coisa que não estava nos planos dele, e Deus fica indignado, chateado, triste. E Deus então decide fazer justiça. Então Deus decide fazer um julgamento. O que é o julgamento? É a ira de Deus. Então quando diz aqui que Jesus ficou cheio de ira, o Evangelho não está dizendo que ele pecou. Está dizendo pelo contrário.
que ele ficou triste de ver como que aquelas pessoas estavam levando uma vida errada. E ele ficou triste porque ele sabia que aquelas pessoas iriam pagar por tudo o que estavam fazendo. A ira de Deus é isso, é o julgamento, é a justiça de Deus que dá a cada um pelo bem e pelo mal que pratica. Amém? Amém. Agora, o que é a ira do homem? Eu quero contar para você duas histórias que vão representar uma diferença muito grande. Histórias que aconteceram agora no final do ano e que chegaram até nós. Olha só, a primeira história que eu quero contar para você é sobre um ator da Globo chamado Caio Castro. Quem conhece esse ator, diga amém. Amém. É um ator famoso, um ator jovem. No dia 29 de dezembro, ele se reuniu com seus amigos, isso do ano passado agora. Ele se reuniu com seus amigos e foi para uma praia na Bahia chamada Trancoso. Tem algumas pessoas aqui dizendo assim, na maior nitidez, eu conheço, padre. Já fui lá. Você precisa de ver, dona Maria, como que eu sofro aqui na frente. Foi com os amigos para Trancoso. Uma festa, só de artistas, gente chique. Quando eles chegaram na festa, as pessoas que estavam organizando a festa disseram assim, vocês podem ficar à vontade aqui. Porque aqui dentro nós proibimos os fotógrafos de tirarem foto. E todas as vezes que um fotógrafo entrava na festa, os organizadores diziam, aqui não pode foto. Não pode fazer paparazzi aqui. Então, esse Caio Castro estava lá com seus amigos divertindo. Veio um fotógrafo, desobedeceu a regra e quis tirar uma foto dele. Ele ficou irado. Ele ficou cheio de raiva. E o que é a raiva? É um sentimento que responde a uma injustiça que sofremos. Ele percebeu que era uma injustiça aquilo. Tinha sido falado que não era foto e o homem estava querendo tirar foto. Ele ficou com raiva. Mas ele não só teve raiva, ele quis se vingar daquele homem. Então na hora que o homem chegou perto dele para tirar foto, ele deu uma cabeçada no homem. E fez um corte, sangrou, e deu até polícia e deu BO, como você costuma dizer. Isso aconteceu, viu? Não estou inventando não. Aconteceu, pega o jornal e veja. Caio Castro fez isso. Depois foram entrevistar ele e perguntaram assim, moço, como você fez uma coisa dessa? Você machucou o fotógrafo. Ele respondeu, como muitos de nós, eu perdi a cabeça. O que é isso? É a ira do homem. É quando você fica com raiva e você quer se vingar para fazer justiça. Mas ao invés de fazer justiça, você faz injustiça. Tem um outro exemplo também que aconteceu, que chocou o Brasil, foi notícia no mundo inteiro. No Réveillon desse ano 2017, um homem que havia se separado da sua mulher, pulou o muro da casa dela, ela estava festejando com sua família. Ele matou a ex-esposa, matou o filhinho de 8 anos e matou mais 10 pessoas. Quem viu essa notícia, diga amém. Amém. Por que esse homem fez isso? Ira. E por que ele está virado? Porque a esposa separou dele. Então ele queria fazer justiça. Mas todas as vezes que nós vamos fazer justiça, nós fazemos injustiça. Por isso então, a Bíblia condena a ira do homem. Porque nós não sabemos fazer justiça.
Quando você pega alguém para corrigir, você sempre passa da conta. Você sempre fala o que não deve, você sempre machuca, você sempre maltrata, você não consegue ter um equilíbrio. Por isso a Bíblia chama a ira de pecado, por isso a igreja considera a ira como um pecado capital. É porque para nós, fazer justiça é algo impossível. Nós não conseguimos expressar nossa indignação sem ser injustos. Por isso a Bíblia então condena a ira do homem, mas a Bíblia aprova a ira de Deus. A ira de Deus é justa, repita. A ira de Deus é justa. A ira de Deus é injusta. A ira de Deus. Diga. A ira de Deus é injusta. A ira de Deus é justa. A ira de Deus é justa. A ira do homem é injusta. A ira do homem é injusta. O padre se confundiu com os termos, olhando ali para o relógio para ver o tempo. Só para encerrar, eu quero trazer para você a seguinte explicação. Padre, eu tenho uma mania de ficar irado. Eu fico irado facilmente. Dependendo do que acontecer comigo, padre, eu quero dar um tapa eu quero dar um murro, eu quero quebrar a boca. Tem gente que é assim. Tem gente que se sofrer um empurrão, por causa desse empurrão, é capaz inclusive de puxar o revólver e dar tiro. O que eu tenho que fazer para vencer a ira? Você que é muito irado, você que fica nervoso, você que perde a paciência, você que perde a cabeça com facilidade. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: injustiça sempre vai acontecer. Se você ficar na sua casa, você vai sofrer injustiça. No seu trabalho você pode sofrer injustiça. Dentro da igreja você pode sofrer injustiça. Mas quando a injustiça acontecer, você não deve ficar irado. Você deve fazer o quê? Entregar para Deus. Qual é o primeiro passo para vencer a ira? Entregar a Deus. Padre, como assim? É o seguinte, querido. Se tem alguém me humilhando, se tem alguém me maltratando, se tem alguém fazendo injustiça comigo, e eu decido vingar, fazer justiça com as próprias mãos, Deus não vai fazer nada por mim. Para Deus fazer alguma coisa por mim, eu tenho que pegar essa injustiça e dar para Ele. Aqui, Senhor, ó, eu estou te mostrando o que meu marido está fazendo comigo. Meu marido está me batendo. Meu marido está me traindo. Meu marido está chegando em casa e está quebrando tudo, as coisas que eu trabalhei, comprei com meu suor, está quebrando tudo. Eu podia rodar a mão na cara dele, eu podia pegar um porrete e destruir ele. Mas o que eu vou fazer? Eu vou entregar para o Senhor. Aí o que acontece? Deus vai fazer a justiça para você. Ô padre, mas essa coisa de deixar tudo para Deus é errado. O que é o cristão? O cristão é a pessoa que considera Deus como seu juiz. Se você é cristão, você entende que quem conduz a sua vida não é você, é Deus. Quando fizerem o mal para você, não é você que tem que responder, é Deus que vai dar a resposta. Mas e se eu fizer com a minha mão? E se eu for lá e resolver um negócio? Se eu chamar no braço? Se eu dar uma porretada na cabeça daquele miserável? Deus não vai fazer nada por você. Deus só age na vida de quem entrega para Ele as injustiças que sofre. Se você sofre injustiça e você mesmo decide vingar, Deus vai cruzar os braços e não vai fazer nada por você. Talvez essa seja a resposta para muitas pessoas que ficam questionando: padre, por que Deus não age na minha vida? Sabe por que Deus não age na sua vida? É porque você não deixa Ele agir. Você não deixa Ele fazer, você quer fazer tudo. Deu um problema, você já quer ir resolver, e resolve do seu jeito, e briga com todo mundo, e bate, xinga, fica de mal, chama a polícia. Deus diz: deixa comigo. Eu sou o teu Deus. Ponto final.
Segunda coisa, já perto de encerrar, quando você entregar para Deus, você deve fazer o contrário do que o boi faz, do que a vaca faz: ruminar. O boi, ele come o capim, ele engole o capim, mas depois o capim volta e ele fica mastigando. Tem gente que é assim, né? Por exemplo, você saiu da sua casa, hoje eu estou implicado com as vizinhas. Você saiu da sua casa, a hora que você ia saindo, sua vizinha estava na porta. Bom dia, amiga. Bom dia. Amiga, mas você está gorda. Não conheço uma mulher que gosta de ouvir isso. Aí você olha para o céu e fala: Jesus, você está vendo, né? Estou numa boa, não quero briga com ninguém, mas ela começou. Mas eu te entrego o que essa miserável está falando. E aí você entra para dentro e fala assim: olha, não vou ficar irada, eu vou seguir o conselho do padre, não vou deixar essa mulher para lá, vou esquecer, porque até mesmo porque ela também é gorda, ela está cheia de pneuzinho que eu vi. Aí você está lá na cozinha, lavando seus vasilhos e pensa: mas que inferno é esse? Porque foi eu sair na porta, aquela mulher veio falar que eu estou gorda. E passa um minutinho, vai lá no quintal e volta e fala: mas eu não estou conseguindo aceitar um trem desse, porque eu nem estou gorda assim. Ela falou. O que você está fazendo? Você está ruminando. Você entregou para Deus, você tem que esquecer. Você não pode ficar ali martelando, ruminando, insistindo naquilo. Tenta esquecer. Padre, como eu vou esquecer? Tenta não lembrar. Quando esses pensamentos vierem na sua cabeça, joga outra coisa por cima. Porque se você ficar lembrando, a raiva vai voltando e você vai querer fazer vingança. Então, uma maneira de evitar a ira tenta não ruminar, tenta não ficar lembrando da injustiça que a pessoa fez. E a última coisa é perdão. Querido, querida, você não tem ideia do quanto o perdão pode mudar vidas. O perdão pode curar câncer. O perdão pode resgatar a saúde de pessoas que estão acamadas. O perdão é uma das maiores forças que existem no mundo. Padre, mas como que eu vou perdoar o que o meu marido fez? Meu marido me traiu, minha esposa foi embora. Como eu vou perdoar o que o meu patrão fez? Meu patrão me injustiçou, ele me acusou de roubo, eu não fiz nada. Perdoa. Como eu vou perdoar meu irmão que pediu dinheiro e não pagou? Como eu vou perdoar meu cunhado que me apunhalou pelas costas? Como eu vou perdoar minha sogra que fica causando encrenca, confusão dentro de casa? Perdoa, 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 perdoa. Como quem? Como Jesus. Se você segue Jesus, significa que você está imitando, tentando imitá-lo. No momento que Jesus estava sendo pregado na cruz, batendo pregos nas mãos dele, ele olhava para o céu e dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se você quer seguir Jesus, querido, não tem outro caminho. O caminho é perdão. Diga como Jesus: Pai, perdoa meu marido quando me traiu, ele não sabia o que fazia. Pai, perdoa meu filho que me bateu. Pai, perdoa minha sogra que me persegue. Pai, perdoa meu cunhado que trama contra mim. Pai, perdoa meu patrão que me acusou injustamente. Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se você tiver esses 3 ingredientes, entrega, não ruminar e perdoar, você pode ter certeza, a bênção de Deus virá, porque a ira foi levada embora da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.